acredito que a nossa vida ainda é muito permeada pelos contos de fada e os relacionamentos também sofrem essa influência. Eu acho que a sociedade ela continua com o vício das mães educarem os filhos para encontrarem outras mães, como foi o meu caso. O amor se vai é um tema que vamos dizer, é muito atraente para mim, porque falar sobre as coisas do amor sempre me interessa, ainda que seja uma fala como esta, que tem um caráter um pouquinho, talvez um pouco triste, um pouco pessimista, porque é sempre mais legal a gente falar do amor que chega e não daquele que vai. Eu gostaria de começar tentando separar bem claramente o amor do sexo, porque às vezes o amor se vai e o sexo fica. E também, às vezes, é o inverso. O sexo se vai e o amor fica. Então, é preciso que fique bem claro esses dois aspectos para que não se pense que porque o sexo, às vezes, está criando problemas ou está complicado, isso já significa forçosamente que o amor não vai indo bem também. Ou seja, as pessoas têm uma ideia equivocada de que sexo e amor tem que sempre operar em simultaneidade. E, na realidade, muitas vezes opera em oposição. O que é o amor? Para a gente saber quando o amor se vai, primeiro precisamos saber exatamente o que é o amor. O amor eu defino como sendo o sentimento que a gente tem por aquela pessoa, é muito específica e muito especial, cuja presença provoca em nós a sensação de paz, aconchego e harmonia. Então, o amor parece que tem a ver basicamente com a primeira experiência existencial de todos nós, ou seja, com a experiência uterina. O amor corresponde a um remédio para a dor do desamparo que nasce no momento em que nós nascemos. Ou seja, vivemos no útero os primeiros momentos da nossa existência, de lá saímos depois de meses de aconchego que é o único registro cerebral, porque a criança e a mãe, e aquele feto dentro do útero, vivem uma situação paradisíaca, digamos assim, usando a metáfora bíblica, e existe, depois disso, a expulsão do paraíso, que corresponderia, então, ao momento do nosso Big Bang, ou ao momento do nascimento, né? A partir dessa expulsão do paraíso, começam a surgir as dores, desconfortos, e um estado subjetivo correspondente ao desamparo, a uma sensação de desproteção, de insegurança, de medo, que é exatamente a manifestação visível no rosto de qualquer criança que nasce. A condição uterina é uma condição maravilhosa, é o paraíso, e o nascimento é a expulsão do paraíso. É curioso, mas essa metáfora bíblica provavelmente reflete muito claramente o que acontece mesmo com cada um de nós. E é sempre fascinante para mim repetir isso e perceber que, de alguma maneira, quem inspirado por divindade ou não, tenha escrito isto, descreveu exatamente como começa a vida, ou seja, no paraíso, e logo depois a expulsão do paraíso e o fim daquela harmonia e o início das dores, desconfortos, desamparo e a sensação de que, para que a gente tenha algo parecido com aquele aconchego uterino, precisamos nos acoplar a alguma outra pessoa. Será mesmo que o amor funciona como remédio para a nossa dor de existir? Na sua fase romântica, Machado de Assis acreditava que sim. Musa dos olhos verdes, musa alada, ó divina esperança, consolo do ancião no extremo alento e sonho da criança, tu que transformas em dourados sonhos sombrios pesadelos, dentro de mim a noite escura e fria, melancólica chora. Rompem estas sombras que o meu ser povoam, musa, sê tu a aurora. Visto por este ângulo, o amor é sempre um fenômeno interpessoal, ou seja, depende da existência de uma outra pessoa muito específica e especial, não é uma pessoa qualquer, é aquela pessoa. O amor é
é chamado, é parte de um prazer que o Schopenhauer chamava de prazer negativo, ou seja, é um remédio para a sensação desagradável de desamparo. Quer dizer, é a sensação agradável ou é o prazer que deriva do fim da dor do desamparo. O aconchego é um remédio para o desamparo. O amor tem, na vida adulta, na sua versão adulta sempre entre aspas, porque o amor adulto ele tem características muito infantis. No amor adulto há uma substituição. Sai a mãe e entram outros objetos. Cada vez um. Quer dizer, são objetos de amor muito definidos. Porém, o mais importante é entender que este objeto adulto, ele representa o mesmo fenômeno e o mesmo papel de aconchego, de remédio para o desamparo, de remédio para a sensação de incompletude e, portanto, continua sendo prazer negativo, continua sendo absolutamente necessário, onde existe uma dependência, muitas vezes possessividade, ciúme, diga-se passagem, o ciúme é um dos fenômenos que pode desgastar seriamente o fenômeno ou a relação afetiva, mas essas características mais imaturas do amor infantil costumam estar presentes integralmente no chamado amor adulto, ou amor romântico adulto, né? Os casais que se amam costumam se chamar por palavras que são todas típicas do jeito como a gente trata bebezinho, né? Então é tudo fofinho, benzinho, né? Todo mundo faz biquinho para falar um com o outro. O vocabulário é extremamente limitado, né? E parecido com aquilo que qualquer bebezinho falaria se soubesse falar para a mãe, né? Você é o máximo. Qualquer bebê acha isso da sua mãe. Eu não existo sem você, eu morro sem você. E assim por diante. E também são mais meia dúzia de frases só. Você é incrível, maravilhosa. É um vocabulário bastante mais limitado do que aquele que se espera. O sexo se manifesta primeiramente por volta, talvez, dos 9, 10 meses de idade. Quando a criança começa, finalmente, a descobrir que ela e a mãe não são exatamente a mesma criatura, ela começa a pesquisar e a conhecer melhor o próprio corpo. E começa também a se interessar cada vez mais por tudo que está em volta dela, não é? Ainda começa a engatinhar, depois a andar, e aí então ela começa a especular o mundo todo à sua volta. Mas entre esses elementos de especulação se inclui o próprio corpo. E ao constatar, nessa pesquisa do próprio corpo, ela constata a existência de certas partes do corpo cujo toque, ela tocando nela mesma, não é, provoca uma sensação de inquietação muito agradável, não é? Então, uma espécie de cócega, mas muito agradável, não é? E essa inquietação agradável nós depois chamamos de excitação sexual. E as regiões onde, quando estimuladas, surge esta sensação, chamamos depois de zonas erógenas. De todo modo, este fenômeno de excitação sexual, a criança descobre sozinha, e, portanto, é um fenômeno pessoal, não é? Na linguagem tradicional da psicanálise, é um fenômeno autoerótico, é excitação e não é paz. Então, é pessoal, é excitação, é prazer positivo, porque não depende da existência de um desconforto anterior, ou seja, a criança não precisa estar com nenhuma sensação ruim para que tenha o prazer derivado do toque nas zonas erógenas e a sua estimulação sexual. Então, é excitação, é prazer positivo e é pessoal. E o amor é paz, não é excitação, é prazer negativo e é interpessoal. Ou seja, eu às vezes fico perplexo imaginando como é que até hoje a maior parte das pessoas confunde sexo com amor, não é? E usa-se até hoje expressões do tipo fazer amor, não é? Não se faz amor. Amor se sente, sexo se pratica. O fenômeno amoroso, ele às vezes até atrapalha o sexo. É curioso falar isso, mas nas histórias de paixão,
não é? Quando surge aquele encantamento muito intenso entre duas pessoas, muito forte a ligação, muita afinidade, muito encaixe, muito frequentemente os homens têm dificuldade sexual, né? E as mulheres ficam meio perplexas com isso, porque talvez não seja este o fenômeno que acontece com elas. Mas os homens se atrapalham muito quando tentam juntar o sexo com o amor. Então, não é raro que casais, por exemplo, que se dão mal ou que não estão tão bem sentimentalmente, tenham uma vida sexual boa. Isso não é medida de que o amor está sólido, está convincente. Também não é raro que a vida sexual se empobreça dentro de certas relações de qualidade, o que também não é sinal de que o amor esteja prejudicado. É preciso separar muito claramente os dois fenômenos para que a gente possa compreender melhor. Na vida adulta surge o desejo visual masculino, né, a partir da puberdade, mas certamente antes disso todas as trocas de carícias que os meninos e meninas às vezes brincam de fazer são trocas de carícias que não dependem de objeto nenhum, quer dizer, serve qualquer parceiro, né, para qualquer tipo de brincadeira. Então, evidentemente que sobra a ideia de que o sexo talvez não tenha correlação tão direta com o amor, e às vezes até entra em oposição. Quando, por exemplo, uma mulher tem uma vida, um casal tem uma vida sexual legal, sendo que a mulher é um tipo mais generoso, e o homem talvez um tipo mais egoísta, né? Esse tipo de relação conjugal, que representa metade dos casamentos, ou quase, a outra metade sendo a mulher tipo egoísta e o homem tipo generoso, não é? É muito triste, mas a verdade é que até hoje 90% ou mais dos casamentos se dão entre pessoas bastante diferentes, né? E o tipo mais generoso é aquele bonzinho, calmo, panos quentes, etc. E o egoísta é mais estourado, mais agressivo, né? Gosta mais de receber do que de dar. O marido mais egoísta, ele é tipicamente o garanhão, não muito confiável, né? Mas muito atraente para as mulheres, e principalmente muito atraente para as mulheres boas, né? E as mulheres, enquanto elas gostam, admiram e valorizam este tipo, as generosas, né? Este tipo de marido, elas não têm nenhum problema sexual, porque mulher generosa, como todo generoso, mulher generosa dá. Dá, inclusive, também no sentido literal da sexualidade, mas é um tipo que dá com mais facilidade, não é? A mulher mais egoísta, às vezes, não raramente casada, portanto, com um homem generoso, esta já não dá com tanta facilidade, não é? Porque ela vai regular um pouco, ela pode negociar, ela pode dar quando acha conveniente, outras vezes não tanto. E muitas vezes os homens se sentem muito magoados, muito humilhados, muito rejeitados por baixo, incomodadíssimos com o fato delas não terem esta disponibilidade sexual, e eles ficam empenhados em cada vez ser mais legais, mais amorosos, mais dedicados, para ver se finalmente conseguem fazer com que elas queiram dar para eles, não é? E mais elas percebem que o mecanismo é desse tipo, mais elas não dão. Esses tipos de arranjo, eles mostram o seguinte, que aqui o tipo que ama mais intensamente, que é o generoso, quando tanto o homem como a mulher são mais dedicados e interessados sexualmente. Curiosamente, são assim quando o parceiro é do tipo egoísta. Porque se houver uma aliança de um homem generoso com uma mulher também generosa, a coisa se complica, não é? O homem generoso com a mulher generosa, teoricamente, seria uma maravilha, porque a mulher generosa dá e o homem generoso não teria nenhum problema, portanto, e seria o homem mais feliz do mundo. Mas, não raramente, o homem, nessas condições, começa a ter uma vontade diminuída. Isto é uma coisa chocante, porque a maior parte dos casais que se dão bem tem uma vida sexual relativamente pobre. Não é? É por isso que eu digo que não se deve
tomar a sexualidade como referência da qualidade da relação e, portanto, nem mesmo como indicativo do que vai acontecer no futuro do relacionamento afetivo. A escolha do objeto adulto, que vai substituir a mãe, se dá segundo um critério de admiração, não é? Então, o amor deriva da admiração. Isso aqui era a maneira como o Platão, no Banquete, já escreveu no século V a.C. Acho que ele tinha real e toda a razão. O amor nasce da admiração. Mas será que admiramos aquilo que de especial o outro tem ou aquilo que não encontramos em nós? A escolha do objeto depende da admiração. O problema é que esse critério de admiração pode se modificar com o passar do tempo, né? E isto é um dos, vamos dizer assim, uma das variáveis que pode levar o fenômeno amoroso a colapso em algum instante, vamos dizer assim, da relação, né? Então, eu sou um menino tímido, desajeitado, né? Com dificuldade no trato social, envergonhado. Eu admiro o quê? Em geral, admiro uma pessoa que seja o oposto de mim. Quanto mais baixa a minha autoestima, maior a tendência a admirar o meu oposto. Pode ser que, com o passar do tempo, e eu vendo mais de perto, vou conhecendo melhor os defeitos e as características próprias dessa pessoa, que às vezes são menos sinceras, tem talvez uma agressividade descontrolada, baixa tolerância à frustração e contrariedade, se estouram e ficam muito nervosas com pequenas contrariedades. Então, eu vou vendo, enfim, os pontos fracos e eu posso perfeitamente vir a deixar de admirar tanto este personagem, este tipo de personagem. Com o passar dos anos, eu posso também começar a gostar mais do meu jeito de ser, o que é quase que automaticamente presente quando desaparece a admiração pelo outro tipo, melhora a avaliação que eu vou fazer do meu jeito de ser. Neste momento, ele perde a admiração pelo oposto. Se perder a admiração pelo oposto, o amor cai junto. O sumo bem só no ideal perdura. Ah, quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Esse processo é curioso, porque o sentimento amoroso vai despencar pela mesma razão que um dia ele subiu. Ou seja, eu vou me desencantar pelas mesmas razões que um dia eu me encantei, né? Eu vou perder o interesse porque a pessoa não é aquilo que eu gosto hoje, mas é por ela continuar sendo exatamente aquilo que eu gostei 10, 15 ou 20 anos atrás. Então, nesse caso, os sentimentos amorosos e os encantamentos e eventualmente, a relação conjugal, que também o fim do amor não é sinônimo imediato de fim do relacionamento conjugal, a separação vai acontecer em decorrência do mesmo motivo que houve o casamento. Quer dizer, vou me divorciar pelo mesmo motivo que eu me casei, as diferenças de temperamento e de caráter, né? Outras vezes, a perda de admiração não se dá por causa disto, mas porque, com o passar dos anos, um dos dois, por exemplo, evolui intelectualmente, ou socialmente, ou mesmo profissional e financeiramente, muito mais, e o outro não acompanha. Quer dizer, um dos dois vai ficando aquém daquilo que o indivíduo pretende para si num momento posterior. Começaram, vamos dizer assim, o jogo da vida numa mesma posição, mas um dos dois progrediu mais do que o outro, que ficou mais ou menos estacionário, não acompanhou. Isto também acaba por determinar o fim da admiração, mesmo que não haja, vamos dizer assim, nenhuma grande diferença de caráter. Outras vezes é porque ao longo dos anos, porque pessoas se casam e podem ficar 10, 15, 20, 30, 50 anos juntos. Ao longo dos anos, pode acontecer também das pessoas terem projetos de vida discrepantes, né? Até mais do que diferença de projeto profissional, problemas de ordem religiosa. Um dos dois resolve virar vamos dizer assim, muda de religião e assume, vamos dizer assim, um certo radicalismo naquela religiosidade. Enfim, há uma discrepância muito grande e isso foi porque um dos dois mudou de posição em relação a um assunto que é absolutamente relevante
para o cotidiano das pessoas, porque muda o estilo de vida. Isso também pode ser fator, evidentemente, de bloqueio e de fim da admiração. Evidentemente que muitas vezes outros problemas determinam desgaste, não obrigatoriamente só o fim da admiração, mas desgaste na relação, né? Problemas relacionados com a educação de filhos. Muitas vezes também as brigas são por dinheiro, que o amor realmente não resiste a qualquer tipo de contratempo, né? O amor tem que ser tratado de uma maneira muito delicada, porque acabou a admiração, o problema sentimental se vai. Quando quebra a admiração, quebra o fascínio, por infidelidade, por ciumeira exagerada, por perda de admiração, por mudança de critério de valor, porque as pessoas se divergiram em projetos de vida essenciais, de todo modo, não sempre isto implica imediatamente em separação. Até hoje, muita gente continua junto depois que a vida sentimental está esvaziada. E então dá a impressão que o número de casais, por exemplo, que vivem juntos é de, sei lá, sempre falando em grande centro e em classe média para cima, vamos dizer, 30%, 35% vivem juntos, então o divórcio só existe em 2/3. Não é verdade. Esses 30%, 35% que vivem juntos não obrigatoriamente vivem bem. Eles vivem juntos, né? Apenas. Às vezes, acontecem coisas incríveis que não levam as pessoas a perder totalmente a admiração, ou então surgem variáveis um pouco mais complexas do que isso. Um desses fenômenos é o da infidelidade conjugal, né? A maior parte das pessoas afirma que, caso aconteça a infidelidade, definitivamente isso é imperdoável e que não, né? As mulheres às vezes falam, se eu descobrir que o meu marido saiu com não sei quem, com qualquer quem, não é? É porque não é muito definido. Isso aqui para mim terminou, não, nem mais um dia, faz as malas e põe para fora. Mas quando descobre mesmo, não costuma ser assim. Ou porque, talvez, acho que fala só para ameaçar, para ver se não acontece, né? Porque na hora que efetivamente acontece, elas pensam duas vezes. Também porque, às vezes, se cria um clima de desafio, né? O que aquela lá tem que eu não tenho? Então começa, inclusive, a melhorar, às vezes, intensissimamente a vida sexual do casal, porque o ciúme é um grande afrodisíaco, né? E não frequentemente as histórias se prolongam, porque aquele que foi eventualmente traído, mesmo quando é o homem, acaba tomando esta infidelidade como um desafio, como uma competição. E tendo aqueles que vivem juntos, ainda insistindo em reformar o outro, né? Que é um dos esportes favoritos das pessoas que vivem juntos, quer dizer, de fazer força para mudar o outro, né? Ao invés de fazer força para ele crescer e evoluir, porque às vezes eu mudo o outro muito mais eficientemente mudando a mim. Porque se há um encaixe, né, entre dois tipos de complementares de modo de ser, ao invés de eu querer que a minha mulher se modifique, deixe de ser, por exemplo, egoísta, eu poderia perfeitamente trabalhar para eu deixar de ser generoso. Porque se eu deixar de ser generoso, automaticamente eu obrigo ela ou a se livrar de mim, de arrumar um outro generoso, ou a deixar de lado o egoísmo dela, né? Então, ao invés de eu trabalhar para que ela deixe de ser o que ela é, eu tenho que trabalhar para eu deixar de ser o que eu sou, de equivocado. Então, toda a energia deveria ser gasta em si mesmo. Quando as pessoas ficam juntas insistindo, elas ficam insistindo em reformar o outro, para que isto não implique em separação. Outros não querem mais reformar nada, só estão lá acomodados, né? Compartilhando o espaço físico, compartilhando às vezes o convívio com os filhos, às vezes pequenos ainda, as comodidades da vida cotidiana, e simplesmente deixando a vida passar deste jeito, numa boa, né? Esperando apenas, talvez, uma hora oportuna para a eventual separação, né? Às vezes essa hora oportuna significa o crescimento dos filhos, às vezes significa a estabilidade financeira, às vezes significa o encontro de um outro parceiro sentimental, porque assim se pode separar
sem ter que passar pelo buraco de ficar sozinho. A dor da ruptura, ela existe até para aquele que tomou a iniciativa e quis se separar, porque a separação é dolorosa, porque existe ainda na cabeça da maior parte das pessoas uma ideia clara também do casamento como uma coisa relevante, como uma coisa que é para lutar bastante para terminar. Está mudando isso, hoje os jovens até se separam mais levianamente, mas a maior parte das pessoas quando se separa sofre muito mesmo, porque não queria separar, não casou para isso. Mas quase sempre isso vai passando. O maior remédio para isso é o tempo, sempre foi o tempo o remédio para todas as dores, mesmo para o luto por perda, por morte, tanto dos pais quanto de parceiros sentimentais, não é? O tempo é o remédio efetivo. E aí, quanto mais o indivíduo tiver entretenimentos e ocupações pessoais, sempre melhor, não é? Então, as pessoas que são mais ocupadas, que têm atividade profissional, que têm amigos, que têm uma vida intelectual mais rica, etc., são mais competentes para aguentar esse período de solidão. As pessoas que não têm essa competência vão para a noite. Então, nas baladas e na noite, não costuma ser um lugar muito bom para achar parceiros de boa qualidade, porque lá estão os que não conseguem ficar quietinhos em casa. A maior parte das pessoas realmente lida muito mal com a solidão. E principalmente com a dramática sensação de dor correspondente ao momento mesmo da separação. Isso aí não deve nem mesmo ser chamado de solidão, porque é um momento agudo em que há ruptura, né? E esse momento da ruptura é uma dor aguda, né? E que as pessoas experimentam aqui 2, 3 dias, não aguentam a solidão e voltam às vezes correndo. É errado, porque isso aí não é a dor da solidão, isso é a dor da ruptura, é a dor que ocorre na transição. A dor da solidão é o que vai vir depois, se é que vai ter dor, depois que o indivíduo se acomodou e se acostumou com estar sozinho, né? Na ruptura há uma dor da transição, né? Toda dor maior, assim como todo prazer, ele só acontece mesmo na transição. Depois a pessoa se acomoda. Não é que essa acomodação não signifique a existência da sensação de incompletude, aquele buraco que teoricamente o outro preenchia. Mas se o relacionamento está muito desgastado, o outro também já não está preenchendo muito bem o buraco, né? A sensação de incompletude já está lá forte e presente. De maneira que o que acaba acontecendo nesta transição é uma dor muito forte, talvez maior para o homem do que para a mulher. Não espanta que a maior parte das vezes a iniciativa de separação seja da mulher. Não é só porque a mulher é mais competente para ficar sozinha, o que é verdade, mas também porque a mulher fica, em geral, na casa, com os filhos, quer dizer, ela fica com o entorno menos prejudicado. A separação para o homem significa, em geral, ele sair do sistema, né? Ele ir para um flat ou para alguma casa de um amigo, ou voltar para a casa dos pais, enfim, coisa horrível, né? E a situação da mulher é mais confortável nesse ponto de vista. O homem também, como regra, fica menos bem sozinho, né? Porque os homens parecem que em casa sozinhos eles ficam totalmente perdidos, né? A casa é um lugar, parece mais do que tudo feminino, porque as mulheres se ocupam, se entretêm, elas têm aquele espaço como dela. Os homens, mesmo quando casados e as mulheres estão, por exemplo, de férias, fora com os filhos, né? Eles chegam em casa, né? Veem aquilo ali e vão todos para a rua. Não é só porque eles são malandros, é porque eles não sabem ficar em casa sozinhos. Fazer aquilo que eles fazem quando a mulher está lá, ou seja, abrir o jornal, ligar a televisão e não dar bola para ninguém, eles não sabem fazer quando ela não está. Este preparo para viver só, para aprender a lidar melhor com o estar sozinho, ele é mais do que tudo um preparo que tem que acontecer com os homens. Nossa sociedade, nem os homens nem as mulheres são muito treinados para isso. Porque nos muitos países do primeiro mundo, os jovens, por exemplo, com 18, 19 anos, eles saem de casa, vão para as universidades e eles vão viver em campos, vão viver em bandos, eles vão viver em repúblicas de estudantes. Aqui, isso só acontece excepcionalmente, mas não é a regra ainda. A regra aqui é que as famílias fiquem aninhando os seus filhos até que eles se casem, mesmo quando isso significa aninhá-los até
não sei que idade. Aliás, cada vez mais idade, não é? Cada vez mais tardia a saída dos filhos de dentro das casas, até por causa das dificuldades que os jovens encontram para ganhar a vida. Então, há problemas de toda a ordem acontecendo neste momento em relação a tudo isso. De todo modo, aprender a lidar com a solidão é uma coisa importante, mas aprender também com a experiência. Quer dizer, todo indivíduo que fez uma experiência de uma relação afetiva intensa, que seja casamento, que seja qualquer coisa parecida com casamento, quando a história e a relação se rompe, é preciso refletir, é preciso entender por que aconteceram as coisas que aconteceram, é preciso tentar efetivamente fazer uma autocrítica, entender aonde a gente errou, onde a gente errou como pessoa, ou aonde a gente errou nas escolhas, aonde a gente talvez se tornou dependente demais, aonde a gente tem que se tornar um pouco mais independente, respeitar um pouco mais a individualidade da gente. Onde fica a questão da construção do amor? Eu acho que a construção da relação afetiva, ela se dá, primeiro, nessa coisa de você conseguir superar a má vontade diante das afinidades. Né? Isso sim. E depois, durante o relacionamento, o cuidado monumental que um tem que ter com o outro mesmo, né? Não só para cuidar, mas como também para respeitar as diferenças, porque por maiores que sejam as afinidades, sempre existirão diferenças. Que felizmente está contribuindo para que as pessoas aprendam a lidar melhor com a sua identidade e individualidade. Este mundo moderno é mais individualista e muita gente critica o individualismo como defeito. Eu vejo exatamente o contrário. Acho o individualismo uma coisa ótima. O individualismo faz com que o indivíduo dê menos ênfase à questão do amor, desse amor infantil que eu falei, amor de tanta dependência. O individualismo puxa as pessoas para relações entre pessoas mais parecidas, onde o amor evolui mais na direção das amizades, onde o amor, portanto, ganha conotações muito mais adultas, porque a individualidade significa, a amizade significa afinidade de caráter intelectual, e não esse aconchego físico, mas um aconchego intelectual, que é uma coisa um pouco mais sofisticada do que esse colinho materno, que a gente, no fundo, nunca abre mão também, porque dormir abraçadinho na noite de frio é sempre uma coisa muito interessante. Mas isso não pode ser a base da vida, vamos dizer assim, de um casal. É preciso que o aconchego principal derive das afinidades intelectuais. E se derivar das afinidades intelectuais e do respeito pela individualidade que vem crescendo, nós estamos falando de um novo tipo de romance, né? Daquilo que eu tenho chamado de mais amor, quer dizer, um amor que se aproxima das amizades, que são provavelmente relações de qualidade, baseadas em afinidades, e que têm um futuro muito mais promissor do que esses relacionamentos entre opostos, onde, como regra, em algum momento, a admiração cai, quebra e o amor se vai. Como é que fica esse equilíbrio entre a importância de ter alguém tão diferente de você e não complementar, porque eu já sei que essa não é a ideia de complementar, mas eu acredito na ideia do acrescentar, e, ao mesmo tempo, precisar conciliar os interesses pessoais de poder participar de atividades juntos, enfim? Não se concilia dois modelos. Ou você tem um parceiro que é o seu oposto, ou você tem um parceiro que é seu afim. Não é? Quando você escolhe um que é o oposto, você tem o oposto. Não tem como... quando existe essa relação entre opostos, a individualidade não cresce. Porque um reforça a pior parte da alma do outro. Quer dizer, o egoísta reforça a generosidade do generoso, o generoso reforça o egoísmo do egoísta. E nenhum dos dois evolui. E não há crescimento da individualidade. Ficam duas metades mesmo, que depois ficam cada vez mais um precisando do outro para poder sobreviver. A individualidade significa autossuficiência. Não é? E um momento de alguma dor, sim, para você conseguir se aguentar de pé, vamos dizer assim, em cima das suas próprias pernas.
um dia você aguentando nas suas pernas e, portanto, sozinho, melhor do que mal acompanhado, porque não tem que ir aonde você não quer ir, não tem que fazer concessões, portanto, que irritam a gente, todo mundo sabe disso, não é? Então, você não tendo que aguentar modos de ser e comportamentos que não combinam mais com você, que eventualmente já combinaram, mas hoje não. Então, você está ali razoavelmente bem em si mesmo. E se ainda o destino resolver se presentear, não é? Com uma alma parecida com a sua, não gêmea, porque gêmea não tem, mas parecida com a sua, no futuro, provavelmente, as pessoas vão buscar os parecidos mesmo, né? Aqueles que combinam mais com este mundo mais individualista, porque no mundo mais individualista as afinidades são essenciais, porque a capacidade de fazer concessões vai diminuindo. Então, aí, não tem tanta concessão, porque as coisas que... primeiro, muitas das coisas os dois gostam de fazer, tem afinidades, tanto de caráter quanto de gosto. E aquilo que um gosta e o outro não gosta, um vai fazer, o outro não faz. A pergunta é da Ana Silvia, e ela diz: com o fim de uma relação, sempre acreditei no distanciamento total como a melhor saída, mas vejo muitos de meus amigos mantendo contato pela internet, o que me parece prejudicial. Para mim, isso se torna um meio de uma das partes estar envolvida com a outra, sem que isso seja de forma direta em sua vida. A pergunta dela é: qual o verdadeiro papel desses meios de comunicação para quem vive o fim de uma relação? Parece uma ruptura incompleta, que o indivíduo deixa aí um laço virtual, né, que em algum momento vai se romper. Agora, novos relacionamentos no mundo virtual é um jeito de conhecer pessoas. As pessoas mentem muito na internet, inventam histórias e na vida real não mentem. Né? Mentira tem em todo lugar. Eu não vejo... É um caminho. Os bailinhos do clube de antigamente. Agora é a internet. Eu sinto um incômodo nas pessoas de... tô sozinho. Ninguém tá sozinho e eu tô sozinho. E eu não tenho namorado, e eu não tenho marido, e eu não tenho filhos. Será que é um incômodo pela pressão ou será que é a questão do desamparo? Um desamparo meu? Tem os dois. Tem os dois. Mas eu acho que o desamparo se reforça muito pela pressão social. Eu acho que se a sociedade fosse... E vai mudar, e vai deixar de ser deste modo, eu acho que as pessoas, principalmente as moças, vão parar de sentir esse desconforto tão grande pelo fato de não estarem ou namorando ou casando. Isso aqui não tem futuro nenhum, porque é uma coisa assim, o menor cabimento, né? Essa ideia de que você hierarquiza as pessoas pelo fato de ter ou não namorado, pelo fato de ter ou não marido. Eu acho que as pessoas podem perfeitamente ser mais tímidas ou mais seletivas e com isso ter menos vínculos e menos histórias sentimentais, serem um pouquinho mais rigorosas eventualmente nas escolhas. Então eu penso que tem muitas variáveis. E hoje cresce o número de moças que estão preocupadas com o futuro profissional, com a carreira mesmo. É porque a estabilidade dos vínculos conjugais diminuiu bastante. Então, ninguém pode ter tanta certeza, né, de que aquele relacionamento afetivo, que aquele casamento vai resolver os problemas práticos de sobrevivência, como era o caso até 30 anos atrás. Né? Então, hoje tem muitas variáveis embutidas. Muita coisa nova acontecendo. E é isso que eu acho que é o mais fascinante e que a gente tem que atualizar. O entendimento do amor, o entendimento do sexo, o entendimento de todos os itens das relações interpessoais, da importância do trabalho, da família, da importância dos filhos mesmo. Né? Está cheio de mulheres hoje que não fazem questão de ter filhos. Está mudando muito o mundo. Eu acho bárbaro.